Agradeço uma vez mais a todos os colegas e as colegas que estão aqui neste debate. Bem-vindos uma vez mais, já estávamos com saudades uns dos outros, que já há um tempo que não tínhamos este encontro, de quarta-feira ao final da tarde. Também um agradecimento e um cumprimento muito grande ao nosso colega e amigo Carlos Neto, que nos vai ajudar aqui nesta discussão, neste debate. Um desejo de melhoras rápidas à colega Maria José, que não pode estar também, e um obrigado, um agradecimento às nossas, neste caso, intérpretes de língua gestual portuguesa, as duas Anas, que mais uma vez nos vão acompanhar no debate. E dizer o quê? Escola a tempo inteiro e família a meio tempo? Esta é uma pergunta que habitualmente se coloca quando surge esta ideia alegadamente democrática de uma escola em que as crianças e os jovens possam permanecer e permaneçam, claro, de manhã até à noite. Dir-se-á que essa é uma resposta muito importante para as famílias, pois quando se pergunta a muitas famílias por que razão os seus filhos frequentam colégios privados, a resposta, em boa parte dos casos, é a resposta social que encontram nesses colégios e de que precisam por não terem onde deixar os filhos depois das aulas e antes de terminar o horário de trabalho dos pais. Portanto, dir-se-á, a existência de uma resposta social por parte da escola pública é importante até também em defesa dessa mesma escola pública. Mas não podemos deixar de questionar a resposta social que temos, chame-se ela CAF, AAP, AEC, ATL, sobretudo quando ela consiste em manter as crianças e os jovens dentro de uma mesma escola e com atividades escolarizadas durante longos períodos do dia. Quando as AEC foram criadas, à altura da ministra Luz Rodrigues, eram muitos os aspectos críticos, sinalizados até pela comissão de avaliação que então foi constituída. Entre outros, estava o excessivo tempo passado pelos alunos nas escolas, o aumento da indisciplina nas salas de aula, que era muito motivado pelo facto de algumas atividades que deveriam ser de ocupação de tempos livres terem lugar no período que deveria ser reservado às atividades letivas, com estas a resvalarem para horas em que os alunos já deveriam ter o seu tempo livre de aulas, portanto, as chamadas entremeadas, as AEC entremeadas, assim se chamavam, ainda se chamam em alguns casos, ou ainda as AEC, ou ainda também as AEC que preenchiam o espaço dedicado ao chamado prolongamento do horário, mas que na verdade se trata, ou tratava e ainda trata em muitos casos, de atividades escolarizadas, e essa era outra das críticas da Comissão, atividades empobrecedoras do currículo, porque para elas se transferiam atividades curriculares, chegando até ao ponto de, em alguns casos, os alunos serem sujeitos a processos avaliativos. Isto consta do relatório que foi feito pela Comissão de Acompanhamento das AEC. Segundo a Unesco, em Portugal, num relatório que foi divulgado, portanto, pela Unesco, em Portugal, os alunos até ao 6º ano são os que permanecem mais tempo na escola. Cerca de 1000 horas por ano mais. Atenção, não são 1000 horas por ano, são 1000 horas por ano a mais. Fazendo uma comparação entre os países da OCDE e acrescentando no relatório, a Unesco, que os alunos portugueses surgem ao lado dos chilenos como os que permanecem mais tempo nas escolas. Também o Conselho Nacional de Educação chama a atenção para a situação e no relatório sobre o Estado da Educação 2020, portanto, um relatório recente, alertava o Conselho Nacional de Educação assim. No primeiro ciclo de escolaridade, as crianças passam em média 40 a 50 horas na escola, semanais, considerando a soma do horário curricular, das atividades de enriquecimento curricular e a componente de apoio à família. As crianças dos 6 aos 10 anos em Portugal têm mais 1200 horas passadas na escola do que a média dos países da Comunidade Europeia. Portanto, converge com o relatório da OCDE. E continua o relatório do CNE. Trata-se, neste caso, de uma obesidade curricular de atividades completamente estruturadas e, na maior parte dos casos, em situações muito sedentárias. E continua. Quando o corpo não se mexe, a cabeça não pensa e não se desenvolve a capacidade de adaptação e a criatividade que são essenciais ao bom sucesso educativo. Não são tempos livres, são tempos organizados e estruturados. São contextos de aprisionamento na vida das crianças, conclui o Conselho Nacional de Educação.
Também em estudo recente, realizado em estudo realizado, não é assim tão recente, é de 2011, mas pronto, ainda assim, tem 10 anos, 11, por Paulo Santos, Albertino Oliveira e Maria Isabel Festas, e que foi publicado na Revista Portuguesa de Pedagogia, pode ler-se que os resultados obtidos depois de controladas diversas variáveis permitem estabelecer associações significativas entre a frequência das AEC na rede pública e uma maior incidência de comportamentos problemáticos nos alunos. Nesse estudo, destes 3 académicos, conclui-se que a literatura existente à data de entrada em funcionamento das AEC apontava no sentido de que o caráter das atividades e a inexistência de tempo de lazer poderiam ser prejudiciais para os alunos. E, continua, os nossos resultados apoiam predições no mesmo sentido. E mais adiante diz ainda, não estamos nem poderíamos estar contra a ocupação dos tempos que medeiam o final das atividades letivas e a chegada de pais e encarregados de educação. Pensamos, todavia, que a via da escolarização nem é a melhor ocupação possível, nem será tampouco a única. Ainda recorrendo à literatura de referência, e agora aqui a Maria José Araújo, a nossa colega precisamente investigadora e que não pode estar connosco pelas razões que já foram referidas, diz no seu livro Crianças Ocupadas como algumas opções erradas estão a prejudicar os nossos filhos. Neste livro, a Maria José Araújo defende que a sociedade tem de devolver às crianças o tempo que elas precisam para brincar. Segundo a Maria José, as crianças entre os 6 e os 12 anos trabalham hoje para e na escola, no seu ofício de alunas, cerca de 8 a 9 horas diárias, ou seja, cerca de 40 a 45 horas semanais. E isto significa que muitas trabalham mais horas do que os seus pais, lembrando-nos nós de que o movimento sindical, isto agora acrescento eu, defende que todos os trabalhadores em Portugal trabalhem por semana 35 horas e que o governo até tem afirmado pretender que a semana de trabalho passe a ter 4 dias para que as pessoas tenham mais tempo livre para si, embora ainda estejamos para ver se o motivo é mesmo esse, mas seja como for, portanto, aqui até a diferença entre o que acontece com os adultos ou em relação aos adultos e com as crianças. Segundo a Maria José Araújo, o que está em causa é o direito de crianças que estão muito ocupadas, têm muitos trabalhos e atividades para fazer todos os dias e que ficam sem tempo para brincar. O que é defendido pela investigadora não é que a escola deixe de ter uma resposta social, mas que as atividades nesse âmbito deixem de ser sempre em função da escola e sejam em função da criança. Afirma até que as crianças deveriam poder escolher as atividades e que a questão não se esgota na quantidade, mas no facto de a metodologia prevalecente levar a que sejam sempre atividades orientadas pelos adultos, concluindo que são aulas atrás de aulas. Evidentemente que bem sabemos que a resolução deste problema não passa apenas pelo tipo de atividades a desenvolver, pelo local em que se desenvolvem, ou se na escola ou noutros espaços, pois em alguns casos elas decorrem em espaços distintos da escola e até são promovidas por entidades exteriores à escola. A questão também toca no domínio laboral. Qual a razão por que as crianças e jovens passam muito menos tempo com as suas famílias do que deveriam? Chegamos lá se nos lembrarmos que também tem a ver com o facto dos horários de trabalho dos seus pais ou encarregados de educação estarem hoje sobrecarregados e desregulados. É o trabalho por turnos, é o trabalho que é levado para casa ou até o que é totalmente desenvolvido em casa em regime de teletrabalho, que é um entrave à existência de tempo livre para acompanhar os filhos ou educandos, sendo o mesmo capital, os mesmos interesses, o mesmo capital que impõe estes horários, estes regimes de trabalho ou a desregulação dos horários, quem, demonstrando preocupações sociais, o que tenta é dar resposta às suas preocupações com eventuais perturbações na atividade que lhe dá lucro a ele, capital, e que é uma atividade desenvolvida pelos pais ou encarregados de educação das crianças. São os mesmos que chegam a propor creches e infantários junto aos principais terminais, estações de transportes públicos, para que as crianças fiquem aí armazenadas o tempo que for preciso, sendo levantadas no regresso. São os mesmos que põem em causa o direito
das mães às horas da amamentação e até chegam a criar creches junto às suas empresas para que se perca o menos tempo possível com esse ato, que não é apenas alimentar, mas também deverá ser um ato de amor. São os que recusam mulheres trabalhadoras por estarem grávidas. Procuram que os dias de licença por parentalidade não sejam totalmente cumpridos ou impõem que parte deles sejam transformados em dias de férias para não prejudicar a empresa, cuja camisola, dizem eles, deve ser vestida por todos e por todas. No fundo, são os mesmos que recusam aumentar os salários, preferindo dar um bónus no Natal e outro na Páscoa, a quem não faltou para amamentar um filho, para participar numa reunião sindical ou até, quiçá, para aderir a uma greve. Não se defende, nem podia defender, que as crianças e jovens, depois das aulas, fossem deixadas ao Deus dará. Mas é preciso repensar a escola no seu todo, incluindo os seus tempos. É preciso reorganizar os horários de trabalho e combater os abusos e as ilegalidades que sobre eles se abatem. É preciso adequá-los à vida pessoal e familiar das pessoas. É preciso que as atividades de ocupação de tempos livres sejam realmente isso, com as crianças a poderem ter uma palavra na ocupação desses tempos, que são livres e são seus, e não apenas sujeitá-las a uma ocupação que já alguém decidiu por elas. Em suma, e é isso que hoje temos aqui em reflexão e discussão, é preciso que as crianças e os jovens tenham tempo para serem crianças e jovens. O Carlos Neto, que é tal como a Maria José Araújo, seria também, mas não pode estar connosco, alguém que tem muito para nos dizer sobre este direito das crianças, que é o seu direito a brincar. Brincadeiras que deverão permitir exercitar muito mais do que apenas os polegares das mãos, quiçá, se os telemóveis dos pais estiverem ocupados pelos próprios com esse tipo de exercício, os indicadores no teclado do portátil lá de casa, ou simplesmente passar horas hipnotizados por desenhos animados na televisão, que, e já agora também é bom que se diga, de acordo com estudos que foram efetuados, são ainda mais violentos do que os filmes para pessoas adultas. Para termos a ideia, os personagens principais dos desenhos animados têm 2,5 vezes mais chances de morrer do que os dos filmes para pessoas adultas. E quase 3 vezes mais de serem mortos por um terceiro, como relata o estudo publicado pelo British Medical Journal. A morte de um personagem importante ocorre em 2/3 dos desenhos animados para crianças, enquanto só ocorre em metade dos filmes destinados a um público mais velho. Mas estes são outros problemas, talvez, que não o central de hoje. Mas voltando aos telemóveis, já que falei do exercício a que eles obrigam. Às redes sociais, aos jogos online, até já os empresários, falando nos telemóveis, até já os empresários da restauração afirmaram há 3 dias que os restaurantes com Wi-Fi se transformaram em autênticos velórios, já nem se ouvindo as incómodas, entre aspas, mas naturais birras da miudagem que vai ficando com sono. E já agora, e a propósito, como eu sou um tipo otimista, quando estou no restaurante, fico sempre a pensar que o casal de namorados que não está a arrulhar na mesa ao lado da minha, afinal, está a trocar entre si os emojis mais fofinhos que encontra na rede. Carlos Neto, a palavra é tua, meu amigo. Força nisso.